Eu vou apresentar um trabalho mais relacionado com a minha prática de arquiteto, mas, de qualquer maneira, eu vou colocar no final da minha apresentação uma questão que eu acho que é muito pertinente do ponto de vista curatorial, né, no campo das culturas visuais, no campo museográfico. A pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, que meio que, digamos, dá o contorno da minha fala, é se a cidade, se o território é um direito, né, pode ser a arquitetura concebida como uma forma de advocacia desse direito? E o que isso significa, né? A gente pode mobilizar os instrumentos da arquitetura, o desenho, a modelagem, o mapeamento, como um instrumento de advocacia desses direitos, né? E o que isso implica? Eu vou apresentar aqui um caso, um projeto, que se chama Memória da Terra. Ele está relacionado a um processo de deslocamento forçado de um povo indígena que vive no Mato Grosso, chamado Chavante, ou Auê, no qual a gente utiliza essa ideia da arquitetura como um instrumento de advocacia. Mas antes de começar a falar desse caso, eu primeiro queria dar uma espécie de contexto de como essa situação acontece. É preciso falar que o processo de modernização do território brasileiro tem, digamos, uma fundação intrinsecamente colonial. Isso talvez seja expresso de uma maneira, da maneira mais significativa pelo próprio Plano de Brasília, pela frase de seu urbanista, que ele vai dizer que Brasília nasceu de um gesto de tomada de posse do território, né? Essa marca da cruz, demarcando, digamos, essa conquista territorial. E essa ideia de uma espécie de colonialismo fundante na nossa modernidade, ela vai ser, de alguma maneira, digamos assim, hegemônica entre os protagonistas desse processo de modernização, tanto do ponto de vista, digamos, de políticas públicas, de desenhos de ocupação no território, como também do ponto de vista, digamos, daquelas pessoas que estavam envolvidas com o campo da arte. E, para isso, eu gostaria de citar uma frase do Mário Pedrosa, que é um dos teóricos críticos que inspira a Bienal. Sobre Brasília, ele vai falar o seguinte: a sabedoria do arquiteto consistiu em aceitar a incongruência inerente ao programa e, evitando toda solução meio-termo ou eclética, decidir resolutamente pelo lado inexorável, dadas as condições objetivas e imediatas. O reconhecimento que a solução possível ainda era na base da experiência colonial, quer dizer, uma tomada de posse à moda cabralina, fazendo referência a Cabral e a conquista das Américas, chanfrando na terra o signo da cruz. Então, esse é o primeiro momento que eu gostaria de ressaltar, a ideia de que a modernidade, em contexto latino-americano, é fundamentalmente relacionada com o processo de colonialidade colonial. Bom, quando os militares assumem o poder no Brasil, esse projeto colonial que estava, digamos, dado com Brasília, ele vai assumir uma proporção territorial e vai ser, assim, digamos, espalhado ou expandido para toda a bacia amazônica. Havia uma série de planos ou experimentos de modernização territorial, talvez uns experimentos únicos de desenho de território, de desenho de espaço, aconteceu aqui no Brasil, principalmente, digamos assim, elaborado por um dos líderes do golpe militar, ou talvez o grande, digamos, estrategista intelectual do golpe, que foi o general Golbery, da Couto e Silva. É claro que esses daqui são apenas algumas imagens desse projeto, existe todo um arquivo sobre isso, e o que a gente vê é que essa espécie de plano, de desenho territorial, ele é o que causa o desmatamento, em certo sentido, ou a destruição ambiental. Quer dizer que a destruição ambiental que foi gerada durante esses anos, é a maior destruição ambiental, digamos, conhecida talvez no século XX, foi, na verdade, um fruto de um projeto político que, na sua concepção, era, de alguma maneira, um projeto arquitetônico de território. A destruição ambiental, em outras palavras, é produto do design. A política da pacificação. Bom, os militares concebiam, para eles desenhar esse projeto, eles concebiam, como estava escrito no outro slide, esse território como uma espécie de vazio demográfico. Essa era a expressão utilizada, né? Vazios demográficos. É claro que esses territórios não eram vazios, eles são territórios habitados originalmente por povos ameríndios,
E para, digamos, se ver livre desses povos ameríndios para ocupar as suas terras, eles lançaram mão de uma política que se chamava política de pacificação. Esse é o nome oficial que se era utilizado, né? Pacificação. Isso aí é um sobrevoo sobre a terra chavante, de reconhecimento das aldeias, antes do processo de contato. Esse processo de pacificação foi capitaneado por duas agências estatais, uma que se chamava Serviço de Proteção aos Índios, que depois, em 67, se eu não me engano, vai virar FUNAI, com uma espécie de continuidade. E a política de pacificação constituía-se basicamente no seguinte, né, a criação do que se chamava de postos indígenas, mas que, na verdade, é uma espécie de derivação da política de aldeamento colonial implantada pelos portugueses e pelo espanhol nas Américas, aonde se concentravam essas populações indígenas que estavam, digamos, espalhadas pelo território. Então, a ideia era concentrar nesses postos indígenas, de alguma maneira, transformar eles em trabalhadores rurais, né? Se dizia que eles eram silvícolas, que vem de silva, da selva, então havia uma política de transformação dele em trabalhadores rurais, para que eles se fixassem num ponto da terra, através desses postos indígenas, e dessa maneira liberando o território, para que esse processo de colonização realmente pudesse se efetivar. Esse é um mapa do SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, de cerca de 1950, mostrando a rede de postos indígenas que era comandada pelo SPI nessa época. Então, o que a gente vê que era uma infraestrutura, digamos, praticamente onipresente no território nacional, né? Em todos os lugares onde haviam povos, muitos deles não contactados ainda, era um meio de fazer contato com esses povos e atrair eles, né, através dessa política de pacificação, para esses postos, liberando assim as terras deles para serem colonizadas e exploradas pelo Estado. Eu vou falar agora um pouco do projeto que chama Memória da Terra. Basicamente, esse é o contexto, né, onde esse projeto ocorre. O relatório da Comissão Nacional da Verdade estima que, ao menos, 8.000 indígenas foram forçosamente desaparecidos ou mortos pelo regime militar. Né? É um número assim, drasticamente maior do que os outros prisioneiros ou sequestrados ou eliminados políticos. O povo chavante é um deles, eu vou desdobrar um pouco o caso. Mas o que a gente vê na história, né, ou na maneira como essa história é contada, é uma espécie de ausência dos povos indígenas da memória deste conflito ou da memória dessa violência. Geralmente, para você entender a violência em relação às chamadas guerras sujas da América Latina, né, você analisaria, né, ou assim, buscaria compreender a situação de repressão que aconteceu com os chamados desaparecidos, né, os desaparecidos políticos. Né? A gente vê uma imagem aqui do grupo Tortura Nunca Mais. Principalmente através de tentar, digamos, identificar aonde estão os corpos desses desaparecidos, né? Através dos registros documentais que existiam dessas pessoas. Né? Por isso a ideia das covas clandestinas, vamos dizer assim, ou da investigação das covas clandestinas é muito importante. Mas no caso dos povos indígenas, né, esse tipo de evidência, ele praticamente não existe. Né? É um tipo de evidência, digamos, que é manifesta nessa espécie de iconografia clássica da América Latina, que são a imagem dos desaparecidos, e talvez os desaparecidos sejam o sujeito, digamos, da história latino-americana mais central, em certo sentido, mas como a gente vê na representação simbólica, expressiva deles, essas são imagens quase documentais dessas pessoas. Né? Elas são imagens de, digamos, de RGs, ou de registros hospitalares, de registros documentais, de documentos que atestam a existência dessas pessoas perante ao Estado brasileiro. Correto? Né? RGs, documentos policiais ou documentos, fotografias que de alguma maneira vão atestar a existência dessas pessoas, não apenas como sujeitos desse Estado, mas também como sujeitos legais desses Estados, e justamente o projeto do regime militar era apagar a existência dessas pessoas. Ora, no caso das populações indígenas, esse tipo de evidência tradicional, tanto do ponto de vista documental, como do ponto de vista de encontrar os corpos dessas pessoas, é praticamente inexistente. Né?
Nós não vamos encontrar nenhum tipo de documentação similar em relação aos povos indígenas. Isso tem uma razão muito específica, justamente porque essa relação entre governante e governado, Estado-cidadão, não se estava dada, na medida em que esses povos, digamos assim, não eram parte efetiva do Estado-nação brasileiro, justamente porque os mecanismos biopolíticos de controle do Estado, mapeamento, censos, demografia, não estavam presentes nesse território, né? Então, havia uma tentativa, um processo de colonização para que o Estado chegasse nesse lugar e, de alguma maneira, incorporassem essas pessoas, digamos, como cidadãos, através da transformação deles em trabalhadores rurais ou a exterminação completa desses povos. O que isso quer dizer? Que havia um processo não apenas de violência contra um grupo de parte do Estado, mas havia um processo de violência de formação de Estado, né? Que é fundamentalmente um processo de violência colonial. Então, é preciso entender digamos, o conflito do regime militar brasileiro dentro de uma chave de conquista colonial e de violência colonial que se estende desde a colônia, mas que assume uma forma muito peculiar e violenta no regime militar. A falta desse tipo de evidência mais tradicional faz com que os povos indígenas, né, eles sejam o que eu chamo dos desaparecidos, né, porque eles acabaram por desaparecer da própria situação de vítimas políticas do Estado, né? Isso é uma questão que a Comissão Nacional da Verdade tenta corrigir, vamos dizer assim, com perdão pelo termo, né? Colocando eles como sujeitos ou vítimas políticas, e essa ideia da vítima política é muito importante, né? Mas, de fato, essa iconografia, essa imagem é inexistente. Então, quando a gente estava fazendo essa investigação sobre o caso Chavante, eu vou contar um pouco o que aconteceu com eles. É um povo do Nordeste do Mato Grosso, eles foram deportados, removidos forçosamente de suas terras durante todos os anos 50 e mais intensamente nos anos 60, até chegar em 1966, quando os militares já estão no poder e vão organizar uma operação de remoção pela Força Aérea Brasileira. Um avião vai pegar os sobreviventes, nessa época, acho que não existiam mais de 250 pessoas ou algo assim, e vão levar eles para uma terra 600 quilômetros longe da terra deles. Bom, então a gente estava tentando entender o que aconteceu, né? Qual foi o tipo de padrão de violência que essas pessoas sofreram e da onde eles haviam sido removidos. E a gente começou a perceber que, na verdade, essas imagens dessas pessoas, desses desaparecidos, desses mortos políticos, elas existiam, não nos registros documentais, digamos, de Estado, mas em registros, principalmente fotojornalísticos, né, de alguma maneira sensacionalistas, que mostravam essas missões coloniais para esses territórios como uma espécie de processo civilizatório modernizante, como essas imagens da revista Cruzeiro. É muito interessante porque aqui nós estamos vendo uma espécie de momento de emergência de um fotojornalismo moderno no país, né? E a gente está usando, está tentando entender como que essas imagens, elas não são apenas o documento, digamos, dessas expedições ou dessa espécie de modernidade barra colonialidade, mas como elas são, na verdade, evidências de um crime de Estado. Os Chavantes foram, talvez, alvo das campanhas publicitárias, propagandísticas, jornalísticas mais intensas no Brasil. A conquista da terra deles, né, foi extensivamente documentada. Essas são fotos de arquivo da Fundação Brasil Central, outra entidade estatal que foi fundamental, digamos, na conquista do território desses povos. São imagens que nunca foram publicadas ainda. Então, o que a gente começou a fazer, a gente entender essas imagens, como é que a gente poderia entender que essas imagens, elas têm algo em excesso delas, né, ou da função delas? Como é que a gente poderia entender essas imagens como evidências desse crime de Estado? Então, a gente começou a fazer um trabalho que a gente chama de arqueologia da imagem, tentando modelar, utilizando certas estratégias da arquitetura, para tentar reconstituir essas aldeias, esses assentamentos que foram abandonados, forçosamente abandonados ou, digamos assim, destruídos pelo Estado brasileiro. Uma espécie de arqueologia desses documentos. Todas as aldeias vão ter uma formação, uma espécie de geometria, ou, se você quiser, uma espécie de urbanismo, uma arquitetura muito específica, que é essa forma de arco, sempre voltada para um riacho, um córrego, e com uma praça central que se chama-se Uarã. Então, uma espécie de reconstituição arqueológica através dessas imagens. A gente também começou a olhar uma coleção de imagens de satélite, imagens, fotografias satelitais,
de um arquivo que foi recentemente desclassificado nos Estados Unidos, que era uma missão que aconteceu mais ou menos nos anos 60, 70, 80, que era uma missão secreta, que fotografou praticamente o planeta Terra inteiro, né, uma missão de monitoramento relacionada com a Guerra Fria, e esse arquivo foi recentemente desclassificado. Então, o que a gente tem nesse arquivo de fotografias na Terra é, na verdade, uma espécie de documento ou documentário sobre um período específico na história das populações humanas. Então, a gente começou a tentar fazer uma espécie de arqueologia dessas imagens também, para buscar aonde se estavam essas aldeias que a gente conseguiu, digamos, modelar a partir das imagens de fotojornalismo. E o que a gente começou a notar é alguma assinatura, uma espécie de marca no chão que era muito compatível, digamos, com a arquitetura das aldeias que a gente extraiu daquelas imagens. Vocês veem aí uma assinatura, uma espécie de estrutura em arco. Nessa imagem aqui, vocês veem a localização, né, dessas pegadas, dessas assinaturas. E elas sempre vão ter esse padrão em arco. E a gente encontrou, de fato, uma série, né, dessas assinaturas no chão. Todas elas, de alguma maneira, compatível com a arquitetura tradicional do povo Auê, povo Chavante. Essa é provavelmente a aldeia central deles, chama Sorepré, que hoje se encontra dentro de uma propriedade privada. E o que é interessante na aldeia Sorepré é que, se a gente for olhar uma imagem contemporânea, nós vamos ver um padrão botânico muito interessante. As árvores cresceram, de alguma maneira, na formação em arco que era própria da estrutura da aldeia. E essa aldeia está, né, digamos, essa formação botânica hoje, que a gente vai chamar das próprias ruínas dessa aldeia, ela está numa fazenda de soja. Vocês veem que a área envoltória dela está completamente desmatada. Mas essas árvores parecem ter sido tão robustas, tão frutíferas, né, tão férteis, digamos assim, que até o fazendeiro, né, não cortou, não derrubou elas ainda. E é até um problema mostrar isso publicamente, porque a gente tem medo de que isso de fato aconteça. Nós também analisamos um outro conjunto de imagens, talvez o primeiro mapeamento fotográfico feito pelo Exército Brasileiro, em 1966 pela FAB. E nós encontramos também uma série de evidências compatíveis com a nossa investigação. Essa é a aldeia Boú, a gente ainda vê um cemitério. Essa é uma imagem de 66, e a gente ainda vê pessoas acampadas ali, provavelmente já num processo de remoção. Novamente, se você vai nesse lugar hoje, o que você vai ver é uma espécie de formação botânica que seguiu a forma da aldeia. Boú, o cemitério ainda é identificado por alguma formação botânica, Boú também identificada pela formação botânica, e o acampamento é claramente distinguível pelo padrão muito singular de árvores, próxima à aldeia. Essa é o Bidonoiú, a outra aldeia Chavante, também identificável pelo padrão botânico que cresceu sobre a antiga aldeia. Essa é Tsinô, também identificável hoje através da formação, dessa formação botânica, dessa composição vegetal, identificada pelas árvores. Essa é a última aldeia que eles habitaram e da onde eles foram deportados. Bom, em conjunto com essa análise, digamos, que a gente chamou de arqueologia das imagens, nós também realizamos o que a gente poderia chamar de uma arqueologia da paisagem. Junto com os companheiros chavantes, nós buscamos identificar, né, e aonde estavam esses pontos geográficos. Na verdade, a gente examinou os pontos geográficos depois, a gente fez digamos, a expedição antes, porque os anciãos têm um conhecimento muito profundo da terra e sabem, os sobreviventes, digamos, desse processo, sabem aonde estão essas aldeias, né, apesar da transformação catastrófica que aconteceu nessa região, essa região dominada por soja, mas eles conseguem identificar, e nós realizamos uma série de expedições para tentar documentar, né, esses lugares, inclusive com as famílias que viviam aí, para fazer uma espécie de levantamento do que eram, digamos, esses assentamentos. Eu gostaria de mostrar uma pequena parte do vídeo. Nós documentamos algumas dessas expedições, que a gente chama de uma espécie de videodocumento. Não é tanto um documentário, mas ele é um documento porque ele tem uma força, digamos assim, legal, dentro de uma situação de luta por direitos, inclusive dentro de corte. Na medida que esse projeto vai ser parte de um caso jurídico e ele é desenvolvido com o Ministério Público Federal. Eu vou mostrar algumas, gostaria de compartilhar.
documentação dos lugares arqueológicos. No passado, o território Chavante era muito maior. E esses arquivos mostram que a ocupação do território se estendeu até a colina de Palmas e Pedra Grande. A região era enorme, de acordo com o chefe, grandes partes da terra não foram demarcadas. E quem pode chegar nesses lugares? Agora é difícil chegar lá porque estão ocupados. Eu acho que a região de Porto Alegre tem algumas pessoas ocupando ainda o território. E também, onde a gente está indo agora, na região de Boú, não tem tantas pessoas como costumava. Os limites do território fazem muitas curvas, formando um chifre. E termina aqui no rio, nesse córrego que chega até o rio Xingu. Os limites do território atravessam o Posto da Mata e chegam perto da cidade de Ribeirão Cascalheiras. Mas muita terra foi deixada de fora do nosso território. A maioria dos lugares foi ocupados pelos chavantes, foram deixados fora dessa área, como a Pedra Negra, e isso não inclui a área do Posto da Mata. Esse mapa não diz nada, é uma mentira, é completamente falso. Esse mapa foi muito mal feito, os limites não são esses, é uma mentira, foi muito mal feito. Quem desenhou esses limites eram muito maiores e sem tantas curvas, e seria como se esse mapa fosse esse mapa muito mais curto, parece aqui um bicho procurando por comida. Esse mapa é muito pequeno, não é suficiente e isso não é o nosso território. Eu não gosto disso. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho junto com você. As vilas mais antigas estão desaparecendo e eu estou muito preocupado com isso. Eu pensei que o governo estava cuidando desses lugares. Essas pessoas... Mas tem muita gente que não gosta dos indígenas, é por isso que a gente está sendo exterminado. A gente está sendo retirado do nosso território, como outras regiões. Nosso território está sendo ocupado, está sendo desmatado pela soja, pelas plantações. A área está sendo desflorestada. Antes, nós devemos criar uma reserva ecológica aqui.
Bou. Aqui é Bou. Ele perguntou e eu respondi se aqui era a vila de Bou. Olha, me escuta. Esse arco de árvores era a vila. Era o fim dessa fila, era o fim da fila de ocas aqui. E o outro fim ali, a outra ponta, até a outra ponta, a vila era enorme. E a vegetação que se formou ao redor para se demarcar é o centro da vila. Essa floresta está no meio do que seria a vila. Aqui a gente tinha o Arã, e as vilas não eram como essa antigamente, não eram como isso aqui. A vegetação original era muito mais densa do que ela é hoje. E as últimas ocas estão ali perto das árvores. Nesse lado existiam as ocas do grupo Etepá, e o nosso grupo estava bem à direita. Era uma comunidade muito grande que vivia aqui nessa vila. As pessoas jovens moravam mais aqui. Meu grupo era o grupo das casas dos mais jovens. E aqui tinha essas árvores pequi. Aqui era o Rô, as casas dos mais jovens. O passado indígena desse território está gravado não apenas na memória coletiva do povo Chavante, mas também na memória da terra ela mesma, a própria paisagem como arquivo, a terra como documento histórico. Apesar das várias formas com as quais tentaram submeter essas populações ao que a Comissão Nacional da Verdade chamou de política do apagamento, a história dessas pessoas, desse povo, continua registrada na própria fábrica da floresta, na própria composição botânica da floresta. As árvores, as lianas, as palmeiras que cresceram do solo fertilizado através desses antigos assentamentos são as paisagens históricas, os marcos históricos que testemunham pela presença ancestral do povo Chavante nesse território. Em diferentes formas, essas formações botânicas, elas são o próprio produto do desenho, da arquitetura dessas aldeias. Elas são equivalentes a ruínas arquitetônicas, mas não são ruínas mortas, elas são ruínas vivas. Podemos nós, entender árvores, lianas, palmeiras como monumentos históricos? Pode ser a floresta considerada um patrimônio urbano, um patrimônio arquitetônico, vamos dizer assim, desses processos de desenho da paisagem feito por esses povos? Esse é Policarpo levando a gente para conhecer essas formações botânicas. Então tem um pouco essa compreensão, como é que nós vamos entender essas formações botânicas do seu ponto de vista, digamos, patrimonial, histórico? A gente pode tentar entender elas como arquitetura? Esse projeto se desdobrou. Ele é um livro, na verdade ele é um livro relatório, é um relatório pericial, que é submetido junto com as outras provas do Ministério Público Federal, chamado Memória da Terra, e serve como material evidenciário, no caso do povo Chavante. E ele se desdobrou num outro projeto, com o qual eu gostaria de encerrar, que chama Árvores, Lianas, Palmeiras e Outros Monumentos Arquitetônicos. A maioria dessas antigas aldeias, na verdade, encontra-se fora das terras Chavante. O povo Chavante, através de um processo de luta assim, pioneiro, memorável, heróico, conquistou o direito ao retorno às suas terras, retornaram às suas terras numa batalha muito cruel, muito difícil. Mas a maioria, o centro histórico, o complexo arqueológico mais importante foi deixado de lado. Ele está nessa parte amarela, fora dessa linha verde, ele foi deixado de fora da terra deles e até hoje não reconhecida.
Então, o que a gente está fazendo agora com eles é desenhar uma petição para o IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também uma petição para a Unesco, para que essas árvores, para que esse conjunto botânico, essas palmeiras, essas lianas, esse solo, seja considerado um patrimônio arquitetônico. Essa é o draft da nossa petição, né, que nós estamos elaborando. Ela segue literalmente o protocolo pedido pela Unesco e pelo IPHAN, né, para como você vai aplicar para que aquilo seja conhecido como patrimônio universal. É esse um pouco o projeto que nós estamos elaborando agora. E, ao fazer isso, a gente entende que é uma espécie de intervenção, digamos, tanto na história da arquitetura, como no próprio arquivo do que define a memória do Estado-nação, em certo sentido, né? Vocês sabem que o IPHAN também é uma instituição que tem uma fundação moderna / colonial, né? E que o patrimônio dos povos indígenas entra, na sua maioria, como registro etnográfico e não como registro, digamos, arqueológico do ponto de vista da paisagem. A gente pode entender isso como uma espécie de arquitetura? Pode entender isso como cultura e não como natureza? Esse projeto também tem uma dimensão, digamos, artística, se você quiser. Ele foi exibido agora recentemente numa exposição. Essa é uma exposição pequena, mas essa é a maneira que a gente está apresentando ele, com diferentes projeções de vídeo e com a petição, ela mesma, entendendo a petição como um objeto estético em seu sentido próprio, né, arquivístico próprio. Bom, e para encerrar, eu falei no início da minha fala que eu ia colocar uma questão curatorial das culturas visuais, uma questão museográfica, ou uma questão, digamos, arquivística. Geralmente, a maneira que a gente entende esse tipo, digamos, de paisagem, árvores, palmeiras, né, ou como a gente poderia dizer, a natureza, ele pertence ao arquivo da história natural. Foram basicamente os naturalistas, né, dentro do processo colonial, que definiram, digamos, o que poderia ser contado como natureza. E, ao mesmo tempo, eliminando, né, digamos, essa paisagem, que é fundamentalmente, como a gente pode verificar, paisagens culturais, mas identificando elas como paisagens não modificadas pelos humanos, o que é, na verdade, uma espécie de princípio ou legitimidade, tanto do ponto de vista narrativo como epistemológico, do processo de apagamento que vai se seguir. Esses objetos geralmente vão pertencer a museus botânicos ou a jardins botânicos, né, que são, digamos assim, o espaço museográfico que foi reservado para a gente lidar com coisas da natureza. E a gente sabe, por exemplo, que geralmente os povos indígenas também são muitas vezes tratados dentro desses museus de história natural. Então, aqui o gesto e a pergunta que eu queria deixar para a gente, na medida que a gente está discutindo questões curatoriais, questões de museografia, o que significa a gente, digamos, deslocar esse arquivo, né, do Museu de História Natural, digamos, para um museu de História da Arquitetura, ou para um museu relacionado com artes, ou seja, um museu que está relacionado com a produção de objetos culturais, né? O que significa fazer esse gesto de deslocamento através do entendimento, digamos assim, que essas formações botânicas não podem ser contadas como parte da história natural, mas, na verdade, que elas são documentos da história social, muitas vezes documentos de violência, né, documentos de barbárie, mas também documentos, digamos, de uma civilização, o povo Chavante, que bravamente continua resistindo aí no seu território e, de alguma maneira, não apenas defendendo a floresta, como produzindo a floresta, né? Muito obrigado pela atenção.